No deserto de Judá, sob o sol escaldante, um bode caminha sozinho rumo ao abismo. Sobre sua cabeça, as mãos de um sacerdote ainda tremem. Ele acabou de pronunciar um nome que faz o ar parecer mais pesado: Azazel. Mas espere, quem é Azazel? Por que esse nome foi sistematicamente removido de quase todas as traduções modernas da Bíblia? E mais perturbador ainda, por que a igreja primitiva aceitava textos sobre ele, mas concílios posteriores os declararam perigosos demais? O que esse anjo caído ensinou à humanidade que foi tão terrível que precisou ser apagado da memória coletiva? Porque até hoje existe um lugar no deserto chamado o Penhasco de Azazel. E qual é a conexão entre ele e o ritual mais sagrado do judaísmo, o Yom Kippur? A verdade sobre Azazel não foi apenas escondida, foi deliberadamente enterrada. Mas as pedras do deserto guardam segredos que se recusam a morrer. E essa história que tentaram apagar, pode mudar tudo o que você pensa sobre a origem do mal. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir é mais perturbador do que qualquer ficção. Estamos no antigo Israel, durante o dia da expiação, o Yom Kippur. Mas para entender esse ritual, precisamos voltar ainda mais no tempo, aos dias anteriores ao dilúvio, quando anjos caminhavam entre os homens e o mundo estava prestes a ser destruído por causa de uma transgressão impensável. Azazel não era um demônio comum, ele era um dos observadores, anjos enviados para vigiar a humanidade, para proteger, para guiar. Seu nome significava Deus fortalece, ou, em algumas traduções, bode expiatório de Deus. A ironia desse nome se tornaria evidente apenas séculos depois. No livro de Enoque, texto considerado sagrado pela igreja primitiva, mas depois removido do cânon, Azazel aparece como líder de 200 anjos que tomaram uma decisão fatal. Olhem para elas. Azazel sussurrou aos seus companheiros, observando as filhas dos homens no vale abaixo. Tão frágeis, tão belas. Fomos enviados para observar, não para tocar, respondeu Semiasa, outro observador, mas sua voz carecia de convicção. E quem estabeleceu essa regra? Azazel virou-se, seus olhos brilhando com algo novo, desejo misturado com rebeldia. Somos prisioneiros de nossa própria perfeição? A decisão foi tomada naquela noite. 200 anjos desceram ao Monte Hermon e fizeram um juramento terrível. Eles tomariam esposas humanas e experimentariam o que era ser mais do que observadores distantes. Mas Azazel foi além. Enquanto os outros observadores se contentavam em gerar os Néfilim, gigantes que logo aterrorizariam a terra, Azazel tinha uma ambição diferente. Ele queria ser adorado, queria ser lembrado. Vocês vivem como animais, ele disse aos homens reunidos ao seu redor. Deixem-me mostrar o que realmente significa ter poder. Azazel ensinou aos homens a forjar espadas e facas, lanças e armaduras. A violência, que antes era primitiva e rara, tornou-se sistemática e devastadora. Ele ensinou às mulheres a arte da sedução através de cosméticos e joias, transformando a beleza natural em manipulação calculada. Isso é sabedoria? Perguntou uma jovem chamada Naamá, enquanto Azazel lhe mostrava como moer minerais para criar pigmentos. Sabedoria é poder, Azazel respondeu, e poder é liberdade. Mas não era liberdade. Era escravidão disfarçada de iluminação. Ele ensinou feitiçaria e astrologia, revelando segredos celestiais que não deveriam ser conhecidos. Ensinou os homens a interpretar sinais nos céus, a invocar forças que não compreendiam, a manipular a realidade através de rituais sombrios. Por que nos dá isso? Perguntou um ferreiro, admirando a primeira espada que havia forjado. Azazel sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Porque vocês merecem ser mais do que o pó de onde vieram. Mas o mundo não estava pronto. A violência explodiu.
Os Nefilim, filhos dos observadores, começaram a devorar os recursos da terra. Gigantes de 3, 4, 5 metros de altura vagavam pela terra, consumindo tudo em seu caminho. E quando a comida acabou, eles começaram a comer uns aos outros. Depois, começaram a comer os humanos. Os gritos da humanidade alcançaram o trono de Deus. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, os 4 arcanjos, foram enviados para investigar. O que eles encontraram os horrorizou. A terra está corrompida, relatou Rafael, sua voz quebrando. O sangue dos inocentes clama das pedras. As crianças são devoradas pelos Nefilim. Os homens matam seus irmãos com as armas que Azazel lhes deu. E Azazel? Perguntou a voz que ressoava como trovão. Ele se regozija em sua obra, respondeu Miguel, amargura tingindo cada palavra. Ele construiu altares, onde os homens o adoram como um Deus. O julgamento foi rápido e absoluto. Semiasa e os outros observadores seriam aprisionados nas profundezas da terra até o dia do julgamento final. Mas para Azazel, que havia sido o instigador, o professor do mal, havia uma punição especial. Amarrem Azazel de mãos e pés, ordenou a voz divina a Rafael. Lancem-no na escuridão do deserto de Dudael. Cubram-no com pedras ásperas e deixem-no na escuridão absoluta. E ali ele permanecerá até o dia do grande julgamento, quando será lançado no fogo. Rafael encontrou Azazel em seu templo improvisado, cercado por adoradores humanos. Chegou sua hora, anunciou o arcanjo. Azazel riu, uma risada vazia, desesperada. Ora, eu dei a eles tempo, dei a eles conhecimento, dei a eles poder. Você deu a eles destruição. Rafael respondeu calmamente. E agora colherá o que plantou. A batalha foi breve. Um anjo caído, por mais poderoso que fosse, não era páreo para um arcanjo em missão divina. Azazel foi arrastado para o deserto, para um lugar onde a luz nunca alcançava, onde o silêncio era tão profundo que ele podia ouvir seus próprios pensamentos ecoando eternamente. Mas sua influência não terminou ali. As chuvas vieram, 40 dias e 40 noites. A terra foi purificada, mas a memória de Azazel permaneceu. Noé e sua família emergiram da arca para um mundo renovado, mas as histórias dos dias anteriores ao dilúvio foram transmitidas. Os netos de Noé ouviram sobre os observadores, sobre os Nefilim, sobre o anjo que havia ensinado a humanidade a matar, e principalmente sobre Azazel. Séculos depois, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei, Deus incluiu instruções específicas para o dia da expiação, Yom Kippur. E nessas instruções, o nome de Azazel apareceu novamente. 2 bodes, Deus instruiu. Um para o Senhor, um para Azazel. Moisés hesitou ao escrever. Senhor, por que mencionar esse nome? Para que nunca esqueçam, veio a resposta. Para que lembrem o custo do pecado e de onde ele veio. Todo ano, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote realizava um ritual que fazia o povo tremer. 2 bodes eram trazidos ao tabernáculo. Eram idênticos, mesma idade, mesma aparência, mesmo valor. O sumo sacerdote lançava sortes. Um seria sacrificado a Deus, o outro seria enviado a Azazel. O primeiro bode era morto, seu sangue aspergido no propiciatório, cobrindo os pecados do povo. Mas o segundo bode, o bode de Azazel, tinha um destino diferente. O sumo sacerdote, vestido em linho branco, colocava ambas as mãos sobre a cabeça do animal vivo. E então, diante de toda a congregação, ele confessava. Cada pecado, cada transgressão, cada rebelião do povo era pronunciada em voz alta e simbolicamente transferida para o bode. Sobre você coloco a luxúria que nos afasta de Deus, o sacerdote declarava, sua voz ecoando no silêncio tenso. Sobre você coloco a violência que derrama sangue inocente. Sobre você coloco a idolatria que nos faz adorar a criação em vez do Criador. Pecado após pecado, até que o peso invisível sobre o animal parecia quase tangível.
Então, um homem designado, alguém considerado preparado, conduzia o bode para o deserto. Não qualquer deserto, mas especificamente para um lugar árido, desolado, onde nada crescia. Algumas tradições dizem que o bode era empurrado de um penhasco, garantindo que nunca retornasse. Por que o enviamos para Azazel? Um jovem levita perguntou ao sumo sacerdote após a cerimônia. O ancião olhou para o horizonte onde o bode havia desaparecido. Porque Azazel ensinou ao mundo o pecado. É apropriado que o pecado retorne ao seu professor. É um lembrete de que o mal tem uma fonte, e essa fonte está aprisionada, aguardando julgamento. Mas algo estranho aconteceu ao longo dos séculos. O nome Azazel começou a desaparecer. Escribas posteriores, desconfortáveis com a ideia de um ritual que mencionava um anjo caído pelo nome, começaram a reinterpretar o texto. Em vez de para Azazel, eles traduziram como para remoção ou para o bode expiatório. O livro de Enoque, que contava a história completa de Azazel e dos observadores, foi removido do cânon bíblico. A igreja primitiva o havia aceitado. Judas até cita Enoque em sua epístola, mas concílios posteriores decidiram que era apócrifo, muito controverso, muito perturbador. Por que apagar essa história? Um jovem escriba perguntou ao seu mestre no scriptorium. O ancião parou de copiar, sua pena suspensa sobre o pergaminho. Porque algumas verdades são perigosas. Porque se as pessoas soubessem que anjos podem cair, que o conhecimento pode corromper, que o mal tem uma origem específica, elas fariam perguntas que não queremos responder. Mas não é a verdade que nos liberta? Às vezes, o mestre suspirou, a verdade nos aterroriza primeiro, mas a memória persistiu. Em textos judaicos como o Talmud e o Zohar, Azazel permaneceu. Na tradição islâmica, ele aparece como Iblis ou Azazil. Nas lendas etíopes, sua história é contada em detalhes vívidos, e no deserto de Judá, até hoje, há um lugar chamado o Penhasco de Azazel. Mas por que essa história importa? Porque devemos lembrar de Azazel, porque ele representa algo fundamental sobre a natureza do mal e da tentação. Azazel não forçou ninguém, ele ofereceu, ele seduziu. Ele apresentou o conhecimento proibido como iluminação, o poder destrutivo como força, a rebelião como liberdade. Vocês serão como deuses, ele prometeu, ecoando as mesmas palavras que a serpente usaria no Éden. Hoje, poucos conhecem o nome Azazel, mas sua influência permanece. Cada vez que a tecnologia é usada para destruir em vez de construir, ecoamos os ensinamentos de Azazel sobre metalurgia. Cada vez que a beleza é transformada em arma de manipulação, repetimos suas lições sobre cosméticos e sedução. Cada vez que o conhecimento é usado para oprimir, em vez de libertar, caminhamos no caminho que ele traçou. Mas ele está aprisionado, você pode dizer, amarrado no deserto de Dudael, coberto de pedras, aguardando o julgamento final. Sim, mas suas ideias não estão aprisionadas. Seus ensinamentos se espalharam como sementes no vento, germinando em cada geração. O ritual do bode expiatório não era apenas sobre remover pecados, era sobre lembrar de onde o pecado veio. Era sobre reconhecer que o mal tem uma história, uma origem, um nome, e esse nome é Azazel. No deserto de Judá, o vento ainda sopra através das rochas ásperas. O lugar onde os bodes eram enviados permanece desolado, um monumento silencioso a uma verdade que quase foi apagada. Azazel, o observador que se tornou professor, o anjo que se tornou demônio, o portador de conhecimento que trouxe destruição. Seu nome foi removido de traduções, seus textos foram declarados apócrifos, sua história foi enterrada sob camadas de reinterpretação teológica. Mas a verdade tem uma maneira de sobreviver. Em cada Yom Kippur, quando os judeus observantes jejuam e oram, eles ecoam um ritual antigo que reconhecia uma realidade desconfortável. O mal não é apenas uma força abstrata.
Ele tem uma história, ele tem um rosto, ele tem um nome. E esse nome, por mais que tentemos apagar, permanece escrito nas margens da história sagrada, esperando que aqueles com coragem suficiente o leiam e compreendam. Porque conhecer a origem do mal não é glorificá-lo. É reconhecer sua natureza, entender suas táticas e escolher conscientemente um caminho diferente. Azazel ofereceu conhecimento sem sabedoria, poder sem responsabilidade, liberdade sem amor. E o mundo quase foi destruído por isso. A pergunta que permanece não é quem foi Azazel, mas sim o que faremos com o conhecimento de sua existência. Porque no final, a história de Azazel não é apenas sobre um anjo caído no passado distante. É sobre cada escolha que fazemos entre usar o que sabemos para construir ou para destruir, para libertar ou para escravizar, para amar ou para manipular. O bode foi enviado ao deserto, mas a lição permanece conosco. E talvez, apenas talvez, seja por isso que tentaram apagar essa história, porque ela nos força a confrontar verdades sobre nós mesmos que preferíamos deixar enterradas no deserto, junto com o anjo caído que ainda aguarda seu julgamento final. Agora, você conhece a verdade que tentaram apagar. Azazel existe, suas táticas permanecem, mas você não precisa caminhar no caminho dele. Se este conteúdo abriu seus olhos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam conhecer essas verdades escondidas. Juntos, levamos luz onde querem manter escuridão. Pai Celestial, proteja cada pessoa que assistiu esta mensagem. Guarde seus corações da sedução do conhecimento sem sabedoria. Fortaleça-os para escolher tua luz sempre. Amém. Agora, nos comentários, declare sua posição. Escreva: eu permaneço na luz. Se você rejeita toda a obra das trevas, sua voz importa, sua escolha importa. Até a próxima revelação.